Vários vendedores se perdem quando os clientes perguntam pelo preço deles. Eles ficam naquela, pô, será que eu tenho que falar o preço logo de cara? Eu não falo, eu enrolo. Se eu falar o preço, eu já falo de desconto. O que que eu falo? Vários vendedores se perdem nisso. Então eu vou dar uma dica para você, se você também encontra-se nessa situação. Se o cliente pergunta para você o preço, claro que você tem que falar, você não precisa ficar escondendo o jogo também. A não ser que ele pergunte para você numa rede social, por exemplo, você não quer falar lá, chama ele no privado para conversar com ele. Você não precisa esconder, falar, ah, é segredo, ah, não sei o quê. Salvos em algumas exceções, por exemplo, falando de novo de internet, muitas pessoas ao fazer um lançamento não podem falar o preço logo de cara, tem que criar um valor maior, blá 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 blá. Mas a maioria dos vendedores que me seguem aqui, eu acredito que são vendedores representantes, são vendedores de algum lugar que o cliente vem e pergunta para ele com muita frequência o preço e não tem como ele ficar escondendo, ele não vai conseguir levar essa negociação adiante. E aí que está o gatilho, aí que está o gatilho para você conseguir se dar bem. Você fala o preço, e o que você fala depois vai depender da fase da jornada de compra que esse cliente está. O que é a fase da jornada de compra? Esse cliente já está decidindo, ele tá perguntando o seu preço porque ele já vai comparar com ele e seu concorrente para ver qual que ele compra. Ele está decidido já pela compra? Se ele já tiver decidido pela compra, fale do preço e dê uma sequência em assunto relacionado ao preço, porque ele já sabe o que ele quer, o que ele precisa, quais as opções dele. Agora, se é um cliente que só está pesquisando, que só está dando uma de curioso, não está pensando em comprar ainda, você pode sim falar seu preço. Uma dica que eu dou algumas vezes é não falar o preço à vista, você fala parcelado, ao invés de falar R$ 250, você pode parcelar em 10 vezes de 25, da forma que você parcela. E daí, se ele pergunta à vista, você fala até que tem um desconto, por exemplo, alguma coisa, blá, blá, blá. Só que se ele não sabe ainda, se ele está de curioso, se ele não sabe que ele precisa, não foca nisso. Fala o preço, mas pergunta na sequência. É 12 de 25, mas antes de eu falar aqui, me fala o que você está procurando, o que você precisa para ver se eu realmente posso te ajudar. É aí que está a sacada. Se o cliente sabe que ele precisa, ele está lá no final da jornada de compra deles, fala do preço e entra assim em detalhes de forma de pagamento, de outras coisas. Se ele só está dando uma de curioso, torna o assunto, ele perguntou do preço, torna o assunto para ele, para a necessidade, para o problema que ele enfrenta, e daí você vai conseguir levar a negociação com muito mais sucesso.